Olá pessoal, aqui Vandilobo o Sorriso. Você está vendo aí? Apocalipse, o livro mais lido, mais especulado de todos os tempos. Estou eu aqui para desvendar os mistérios do Apocalipse, sem a visão religiosa. Isso mesmo, vamos estudar o Apocalipse sem aquela religião, sem aquela devoção. Vamos estudar sem o conceito religioso. Vem comigo? Beleza? Vamos lá. Entra na minha mente. Vou ler, fazer a leitura, vou explicar da minha forma, sem o conceito religioso, sem querer ingrejar você. Tá bom? Vamos lá então. Apocalipse, o livro mais comentado do mundo. Versículos do Apocalipse, do livro de Apocalipse da Bíblia. Introdução, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Olha como começa, revelação de Jesus Cristo. Naquela época, João Batista estava sendo perseguido pelos romanos por levar a verdadeira palavra de Emanuel, não Jesus Cristo. Quem colocou Jesus Cristo, quem mudou foi Roma. O nome dele é Emanuel, ou Yahshua. O Yahshua, que significa Deus conosco. Emanuel, o Cristo, o verdadeiro. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio contra as religiões, tá? E o pessoal foi mudando, foi invertendo, através de Paulo, foi entrando, foi camuflando, e mudaram o nome de Emanuel para Jesus Cristo, tá? Então, onde estiver Jesus, eu vou falar Emanuel. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Que Deus? Que Deus? Porque os discípulos cultuavam o casal criador. Os discípulos, eles tinham a origem do evangelho dentro deles e eles pregavam isso. É por isso que foram perseguidos, tá? Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. A revelação conhecida ao servo João. Lembrando mais uma vez, João Batista estava foragido, estava na ilha de Pátamos. Lá ele recebeu um anjo, recebeu alguém do céu que veio trazer para ele a verdade e o conhecimento das coisas que hão de vir. Que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. Mas que Deus? Que Deus? Elohim significa deuses, Deus significa Anunnaki. Anunnaki, Deus, Elohim, os deuses Anunnaki. Opa, o que está acontecendo aqui? Alteraram o nome de Emanuel para Jesus Cristo? Lembrando que o livro do Apocalipse está todo manipulado, tá? Tá para criar a religião. Foi em cima do Apocalipse o livro mais lido que foi se fazendo, moldando a religião de hoje. E os monges tiveram aí a liberdade de mexer e mudar o Apocalipse, né, para fazer a religião de hoje. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam e nela o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Veja só quanto tempo passou, agora sim estamos no tempo das revelações. Não estava próximo, mas para mexer com a cabeça, para fazer o conceito religioso, para assustar, eles já diziam que estava próximo, tá? Porque o tempo está próximo. Aí, agora que estamos vivendo aí, né, as revelações, chegou o momento. Então, vamos lá, seguindo. Lembrando mais uma vez, estou aqui nesta aula para vocês do Apocalipse sem a visão religiosa, sem a religião dos pastores assustando, né? Ou se converta, aceite Jesus, que está chegando, fim dos tempos, o Apocalipse. Apocalipse nem significa fim de tempos, significa revelação. E o que viria no fim do ciclo. As 7 igrejas da província da Ásia.
Olha para quem ele está se referindo agora, hein? Quem é esse que está se referindo às igrejas da província da Ásia? Quem é esse ser? É um Anunnaki? É um dimensional? E ele segue falando assim: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem é aquele que está desde o começo, desde o princípio da criação? Edibel está desde o princípio da criação. Ele foi, ele é e hoje ele está no nosso meio. Edibel, aquele que desce lá em Ravalon, Zigurates. Eu estou lendo aqui conforme o meu estudo, sem visão religiosa, tá? Então, ele segue falando a província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha aí, tinha um trono lá. E aqui ele fala de novo, ele coloca Jesus, mas é Emmanuel, o verdadeiro Emmanuel, e João estava sendo perseguido porque ele pregava sobre o verdadeiro Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Tá? E ele estava sendo perseguido, estava sendo aprisionado na ilha de Pátamos. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Olha aí, ó. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Isso aqui é uma invenção romana. Foi moldado para criar a religião de hoje. O Apocalipse foi moldado conforme os romanos, padres romanos, tá? Monges, eles eram moldados para fazer isso, tá? Então, vai prestando atenção. Ele nos amou e libertou do nosso pecado por meio do seu sangue. Isso aí não é verdade. Tá? Isso é coisa de igreja, de religião. Então, através do Apocalipse, você foi formando o conceito religioso de hoje. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. Ele está dizendo que ele, através da morte, ele constituiu o reino e sacerdotes, que são eles lá, né? O pessoal de Roma, o pessoal de judeu, para ser. Eu dou risada porque eu não aguento. Ele constituiu eles para reinar e para ser sacerdotes, para servir o Deus e Pai. Mas que Deus, que Pai que ele está falando aqui, tá? É claro, os pastores pregam como Jesus e Deus, né? Eles não têm esse conhecimento histórico que a gente tem dos Anunnakis, que se passaram por Deus e fizeram tudo isso aí, para ter hoje, né, essas igrejas que tem todas aí para manipular. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. E esse amém aí? Eu vi uma história de que tinha um Anunnaki que quando ele chegava, o nome dele era Amém. Quando ele chegava, as pessoas falavam Amém, Amém. Se reverenciava a ele falando Amém. Isso que não tem nada a ver de que assim seja. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Ele não vem não, viu? Isso aqui é outra invenção, tá? Outra invenção, outra mudança do Apocalipse, que foi moldado para fazer a igreja de hoje. Eu sou o Alfa e a Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega esteve desde o princípio do mundo, vou repetir, é o Edibel, o ser que passa orientações, né, lá em Ravalon, Zigurates, Grupo Dáquila. Esse sim, estava desde o princípio. Ele foi, ele é e será. Ele é eterno. Ele é transmutado, transmutou para a vida eterna, não morre mais. Ele se torna um todo-poderoso. A visão do Filho do Homem. Olha aí, ó, a visão do Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? É João Batista? É um anjo? Aqui não fala, só tem essa frase aqui. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento,
no reino e na perseverança. Aí colocaram Jesus de novo, de Emanuel. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. É claro, ele estava sendo perseguido, por isso que ele estava lá aprisionado, né? Quando chegou lá, este ser do céu, esse dimensional poderoso, e passou para ele aí o verdadeiro Apocalipse. Esse não é o verdadeiro, tá? Esse tem muitas mudanças. Tem alguma coisa acrescentada aqui, mas não é todo, né? É mais uma agenda do governo da Terra. Mas vamos lá, vamos chegar na agenda já já, tá? Então, João Batista, porque ele pregava a verdade, tá? Ele falava de Emanuel, ele tinha o conhecimento da verdade, da transmutação para a vida eterna, ele foi perseguido e estava lá quando alguém do céu desceu e passou para ele informações das coisas que iam de vir. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. Ué, no dia do Senhor? Tem um dia para o Senhor? Hã? Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta. Trombeta que eu sei faz bom, 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 bom. Trombeta também pode ser também uma frequência, uma voz forte de trombeta. O que será que ele viu? Que dizia, olha, a trombeta falava. Escreva num livro que você vê e envie as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha quanta igreja que tinha o conhecimento da verdade, do verdadeiro Emanuel, o conhecimento da transmutação, e esse Deus aí estava batendo em cima dessa igreja para mudar esse conceito, para passar o conceito desse Deus Anunnaki, tá? Você vai ver nos trechos a seguir o que ele falava para o pessoal das igrejas aqui assustando, tá? Ou muda ou serão condenados, tá? Ele era um Deus assim cruel, esse Deus aqui. Entre os candelabros, alguém semelhante a um homem, alguém semelhante a um filho de homem, com vestes que chegavam aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Ó, o cara estava bonito, cinturão de ouro, vestes que chegavam dos pés. Quem será esse? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Olha aí, olhos como chama de fogo. Aqui já, né, dá essa impressão que aqui, né, pode ser até um dimensional aqui, um ser dimensional, né? Esse ser que chegou lá, aí, olhos de chama de fogo, branco como a neve, seus olhos, olha aí, cabelos eram brancos como lã. Quem será esse? Vamos ver. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Olha aí, gente. Seus pés eram como bronze. Será que ele viu algum objeto? Bronze. Numa fornalha ardente. Uma fornalha ardente, os seus pés numa fornalha, pegando fogo. Será que não era proporção de alguma coisa, nave? Sua voz como o som de muitas águas. Barulho de água. É o que ele viu. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Então a face desse ser aí, né, era tipo fogo, sol. Nas mãos direitas tinha estrelas, estrelas nas mãos. Alguma coisa que brilhava, então, nas mãos como estrela, né? E da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Saía espada? O que é essa espada aí? Porque a boca da gente, se você não souber falar, conversar, ela fere. Pode ser isso? Vamos seguir aqui, ó. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele se assustou, meio desmaiou, né? O pessoal lá em Avalon, já vi falar de muitas pessoas que passaram mal, que quando viram os seres lá, se assustaram, uns correram atrás, outros saíram correndo. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Uau! O primeiro e o último. Mais uma vez me faz lembrar aqui do Edbel. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte
e do Hades. Sou aquele que vive, estive morto. Ah, olha aí, quem é que esteve morto? A gente sabe, né, que ele ajudou a Jesus lá a escapar e levou a cruz. Poderia ser ele, o nosso querido Idibel? Agora vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Olha aí. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minhas mãos. Na minha mão direita e dos 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são 7 igrejas. Ele está se referindo à igreja, é a mensagem que ele quer passar para as igrejas, né? Aqui é o que ele pretende, e ele vai falar sobre as igrejas, tá? Beleza? Vamos lá então, vou mudar aqui para a gente entrar no Apocalipse 3 aqui, vamos lá, continuando. Mensagem para a igreja de Sardes. Agora ele vai bater pesado, viu? Agora, vem cá comigo. Vem cá comigo que agora, esse ser, que agora não deu para saber se é Deus, que é anjo, né? Se é o Jesus. Tá meio aqui, tá bem mudado aqui, os monges católicos mudaram bastante, mas vamos lendo aqui, né, conforme eles escreveram aí, tá bom? Mensagem para as igrejas. E para a igreja de Sardo. Olha aí, ele vai bater pesado nas igrejas, hein? Preste bem atenção agora. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Uau! Ele tem 7 Espíritos de Deus nele. E as 7 estrelas, ó, tem estrela nele. Esse ele pode ser quando a pessoa recebe um cargo, recebe uma estrela, né? Tipo militar, né? De repente pode ser isso. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Opa, já deu um susto no cara. Aqui ele fala para a igreja, presta atenção nesse versículo. Ele fala para a igreja, mas ele se refere a alguém de lá, viu? Conheço suas obras. Você tem fama, de vivo, mas está morto. O que será? Ele dá um alerta: esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ah, ele não era Deus, tá? Ele tem um Deus, né? Nós não. O Cristo Emmanuel, o verdadeiro, ele tem o casal criador. Ah, papai, mãezinha, paizinho, ah, papai, tá? O casal criador é que criou tudo isso aqui. Hoje nós temos conhecimento sobre isso. Então aqui, este que está falando aqui, nesta obra apocalíptica aqui da igreja, que foi mudada pelos anjos, está dizendo, tá? Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Epa, esse aqui não estava, né? Falando as coisas que o Gió queria. E ele já está batendo aí, tá vendo como é que é? Não falou, eles batem duro. Lembre-se, portanto, do que você recebeu. Opa, ele recebeu alguma coisa. Ele recebeu alguma coisa, então ele tinha que obedecer. E ouviu. Obedeça e arrependa-se. Ó, deu uma dura. Obedeça e arrependa-se. Lembra o que você recebeu. Você recebeu alguma coisa para você falar que nós estamos mandando. Não vai falar? Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão. Olha aí, ele vem do nada. E você não saberá o que hora virei contra você. Contra você. Ele está se referindo não à igreja toda, mas a alguém que está liderando lá. Virei contra você. É o que ele está falando aí. Tá entendendo? Vamos lá, seguindo então aqui com o nosso estudo. No entanto, você tem aí em Sardes poucos que não se contaminaram as suas vestes. Opa, tinha lá um pessoal que estava fazendo o que esse ser queria. Estava manipulando conforme ele estava mandando. Mas a pessoa que estava lá, o líder lá, não estava querendo não, ele ameaçou. Eles andarão comigo, olha aí, aqueles que estão obedecendo, vestidos de branco, pois são dignos. Uau! A gente sabe que aqueles que fazem o que os Anunnakis pedem, os governos, o GO, eles realmente
recebem coisas maravilhosas, ouro, tesouro, propriedade. Eles são bem pagos, viu? Pois são dignos, estão obedecendo o comando. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Olha aí, rapaz. Olha como é que ele está falando com autoridade, tá? Ameaçando e colocando neles, né, poder. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ele tinha um pai também aqui, né? Que ele já não falou Deus, né? Falou o Pai e seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí, agora o Espírito está falando para as igrejas, não é mais Deus, não é mais o Senhor, agora ele está falando com o Espírito. O anjo da igreja em Filadélfia, escreva para o anjo. Anjo significa aquele que faz o bem, aquele que está, né, obedecendo às ordens, aquele que é bom, aquele é o anjo, é o mensageiro. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Uau, estava se achando de santo e verdadeiro. Que tem a chave de Davi e que ele abre e ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele é o Todo-Poderoso, é o grandão, tá vendo aí? Esses monges sabem fazer mesmo. As pessoas se convencerem a entrar para a religião deles. Por isso que o mundo está assim cheio de religião, gente. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha aí. Se ele colocou, se ele pôs no cargo, ninguém tira. Essa porta que ele abriu para a pessoa que é do lado do GO, ninguém tira, só eles mesmos. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sei que você tem pouca força, você é fraquinho, mas você é certinho comigo. O que eu te dei, tá? O que a porta abriu para você, ela não vai se fechar, tá bom? E você não negou o meu nome, falou tudo certinho aí, mudou toda a religião, mudou toda a verdade do cristianismo para a verdade, né, manipulada da religião de hoje. Então você tá comigo. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. Olha só, aqueles que são contra o GO, eles dizem que é do Satanás. Sempre foi assim, viu, gente? Tá? Entre os Elohims, os deuses, Javé, Baal, Yavé, aquele que era contra ele era ensinado que aquele era o Satanás. Significa interversor. Aquele que tem o poder de intervir, tá? Beleza? Vamos lá, veja que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. Ele está ameaçando aqui. Aqueles que são contra, que estão intervindo. E que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Ó, farei se prostrarem aos meus pés e reconheçam que eu o amei. Além de obrigar, fazer, né, forçar ele se prostrar ao pé dele, ele ainda vem com o conceito que é amor. Esse não é o Deus de amor que Emmanuel fala, né? Amor incondicional. Deus não quer nada de você, nem adoração, tá? Só quer que você, né, seja como todos do universo, bom, amoroso, simpático com todos, né? É simples, humilde, que não tenha o ego elevado. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, e eu também guardarei a hora da provação que está por vir sobre todo o mundo. Ele está falando para aqueles que são dele. Para pôr à prova os que habitam na terra. Eles querem fazer aí um caos, né? Pôr à prova todo mundo aí na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Seja certinho comigo, tá? Eu sou o Deus Anunnaki bom, vou te ajudar, mas ó, seja certo, tá? Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei ao vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Opa! E dali ele jamais sairá. Uau, aí, rapaz, o cara se sente bem, dinheiro na mão, tá? Mas vai ter que obedecer e mudar, tá? Esse cristianismo aí dessa época aí, tá? Então é o seguinte, vai ganhar muita coisa, tá? Vai estar lá, né, como vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, ó, o nome do Deus dele, tá? Tá bom? Tá vendo? O nome do Deus dele, porque o povo de Israel, os Anunnakis, um serve um Deus, outro serve outro, a gente sabe disso, né?
E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Olha, vai escrever lá na Nova Jerusalém, tá? Também escreverei nele o meu nome. A Nova Jerusalém que vem do céu pode ser uma nave poderosa, porque tem naves de 20 quilômetros do tamanho de uma cidade. Tá? Tem naves grandiosas. E pode ter certeza, quando eles descer, não vai descer em estádio, porque não cabe. Tá? Só se for as naves pequenas, mas as naves Anunnaki grandiosas vai ter que descer no deserto. Então quem mora no deserto vai ter essa graça de ver as descer quando chegar a hora. Tá? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem para a igreja de Laodiceia. E ele começa, igreja por igreja. Olha, me obedeçam, fala o que eu estou falando. Diga o que eu digo. Olhe o que eu olho. Estudem o que estou estudando. Ai, meu Pai do céu. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém. Olha só. Esse deve ser aquele Deus que eu falei, que eu vi um estudo que tinha um Deus que chegava, chamado Amém. Quando ele chegava, as pessoas falavam Amém, Amém. Todo mundo se ajoelhava e falava para ele, tá? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém. Um Deus Anunnaki. O testemunho fiel e verdadeiro, o soberano da criação de Deus. Olha aí, veja bem aqui, ó, olha só isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: o anjo é aquele enviado, aquele que está lá passando a missão que foi recebida. Essas são as palavras do Amém, tá? Que é um Elohim, um Anunnaki. E a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Que Deus é esse que ele está falando da criação de Deus? E quem criou tudo foi o casal criador. Agora, depois que fizeram o dilúvio, quem reconstruiu foi os Anunnakis. E foi o Deus qual? Marduk, Enlil, Javé, Jeová, Baal, Yavé, qual deles? Esse Deus é o Deus dele aqui, desse ser que está aqui nesse texto aqui, tá? Ele diz também: conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Aquela igreja não estava obedecendo nem desobedecendo, estava meio morna, né? Não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Olha aí, ou é ou não é. Ó, que dura, hein? Assim porque você é morno, ó, assim porque você é morno e não frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, isso aí não é palavra de um Deus todo-poderoso, amoroso, como Jesus disse. Olha aí, é um ser que está lá se passando essa mensagem bruta aí, com certeza Anunnaki. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu. Tá? Porque ele não tem poder nenhum, ele tem a riqueza tudo, mas esse ser que está lá tem mais tecnologia, tem mais informação e pode acabar com ele a hora que ele quer. Tá? Ele deu, ele tira, tá bom? E assim é com os Anunnakis. Então tem que tomar cuidado com esse povo, não ir de lado desse povo aí, tá? Beleza? Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Ouro refinado no fogo é o ouro monoatômico, viu, gente? Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Está dando armadura nele, né? Viu só? Isso aqui não tem nada de divino, aqui não tem nada de religioso. Aqui tem o poder dos Anunnaki sobre as igrejas para mudar para ser o que é hoje. E eles conseguiram, viu? Conseguiram, infelizmente. Por isso que está para mudar agora, nesse final de ciclo aí, está para mudar tudo isso aí, tá? Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Ele repreende e disciplina que ama. Por isso, seja diligente e arrependa-se. E arrependa, senão o pau vai fumar para o lado de vocês aí dessas igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirá a porta. Entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É essa parte que está mais para Emmanuel. Então colocaram junto aqui, porque eles são conhecedores de toda a palavra, eles fazem o que querem, tá? E ouve, e aceita quem quer também, tá? Eu estou passando esse estudo aqui, deixa eu voltar a aparecer aqui. Eu estou passando esse estudo aqui, tá? Sem religião.
Tem esse negócio de Deus, Apocalipse final, é Deus. Não, tem nada de religião aqui. Eu estou passando, tá, conforme a minha compreensão. Isso que eu estou passando é coisa minha, são os meus estudos, tá? E eu não quero que ninguém aceite o que eu estou falando. Eu aceito porque eu estudei, passei por isso e sei que isso aí não tem nada de amoroso, não tem nada de um Deus maravilhoso que ama nós, né? Um Deus que, sabe, que amou o mundo de tal maneira. Não tem nada disso. Aí pelo que eu vejo no Apocalipse, é o livro que eles mais usaram para fazer a religião e conseguiram, viu? Manipularam tudo, tá? Tem mais coisa aí, continua aí, tá? Continua aí, tem mais coisa aí, tá bom? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu pai no seu trono. Claro que ele venceu, houve uma guerra. Houve uma guerra entre os Anunnakis, teve um Anunnaki aí que venceu e sentou no trono com o pai dele, tá certinho. Os deuses Anunnaki, os deuses do Egito. Estamos estudando o Apocalipse sem a visão religiosa. Aqui Vandilobo Sorriso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele continua, tá? Continua. Gente, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui. Vou parar porque é longo, mas eu sei aonde eu parei aqui, tá bom? E no próximo vídeo eu continuo com esses estudos, Apocalipse sem a visão religiosa. Você vai ficar curioso, você vai entender, você vai ficar de orelha de pé, tudo que está nesse Apocalipse, vai ter a agenda do GO, tudo aqui, tá? Isso eles já fizeram há muito tempo, tá? Então, eles usaram o Apocalipse do João e verteram tudo para fazer a religião, e hoje ela é essa potência aí, né? Beleza? Um abraço para todos, até a próxima. Fique ligado, em breve, vídeo 2, Apocalipse, dias finais, na visão sem a religião. Um abraço, tchau, tchau. Beijo no coração. Aqui Vandilobo, o sorriso.